Isso. Graça e paz, igreja. Amém. Aqui? Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, amém? Amém. E que tema glorioso que nos foi proposto nessa noite. Eu não sei se é um tema que já temos falado já aqui? Foi a primeira vez? Ah, tá, que bênção. E o tema é mentalidade do reino para empreender. Estou muito feliz, meu esposo está aqui comigo, minha filha. Paz, pastora, obrigada pelo convite mais uma vez, pastores. Deus abençoe a vida de vocês, fico muito feliz de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito esses dias também conosco, porque falar sobre empreendedorismo é falar sobre aquilo que eu tenho vivido e também aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra, porque nós vamos aqui trazer uma mentalidade não nossa, pessoal, mas aquilo que o Senhor propôs para nós como empreendedores. Quantos aqui já empreendem? Poucos, mas eu vi assim, umas mãozinhas meio levantadas, não entendi. Quantos já empreendem aqui? Glória a Deus, amém, aleluia. Quantos têm desejo de empreender? Amém, amém, amém. Nós temos autônomos aqui? Muitos autônomos? CLTs? Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria perguntar, porque na verdade empreendedorismo é uma área tão abrangente, mas que todos nós deveríamos empreender de alguma forma. Mas a verdade é que no Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura que nos ensina, que não alimenta isso na nossa mente, né? O empreendedorismo. A gente vai ver em outros países como isso é bem mais forte desde a infância, nas escolas, e nós não temos essa mentalidade aqui, mas, graças a Deus, todos nós somos filhos de Deus, amém? Amém. E como filhos de Deus, Ele tem sempre a resposta para aquilo que mesmo que o mundo não nos preparou, não nos capacitou, ou que nós não tenhamos vamos dizer assim, uma herança boa, ou que nós tenhamos uma continuidade genética, vamos dizer assim, meu pai empreendia, minha mãe empreendia. Talvez muitos de nós não teremos isso. Quantos aqui tiveram pais empreendedores? Olha aí, poucos, né? Tá vendo como é poucos? Eu não tive, tá? Então, assim, para mim começar foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas quando a gente vai indo para a palavra de Deus, nós vamos encontrando respostas para todas as nossas dúvidas e aquilo que nós precisamos. Amém? Nós não vamos orar mais, nós já oramos. E eu quero dizer primeiramente que antes de falar exatamente sobre o empreender, e alguns textos bíblicos que eu quero trazer, mencionar aqui com vocês. Quantos estão aí com a palavra de Deus em suas mãos, com a Bíblia? Você pode abrir, conferir, ler junto comigo. Nós vamos caminhar pela palavra do Senhor alguns textos. Mas eu quero que você abra aí em 1 Timóteo capítulo 6. Primeira Timóteo 6, 17. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, irmãos? Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto com os meus irmãos. Feliz mesmo. Meu coração se alegra de poder compartilhar do Senhor. 1 Timóteo 6, 17. Vai falar uma orientação de Paulo a Timóteo, e ele vai trazer uma orientação aos ricos daquele presente século, daquele lugar. Por que eu quero te falar isso? Porque nem todos nós seremos ricos, e nós precisamos ter isso com mentalidade não de escassez, porque aqui nós já oramos e já falamos que nós não temos mentalidade de escassez. E se temos, nós vamos vamos moldar a nossa mentalidade segundo a vontade de Cristo. Mas a verdade é que nem todos nós seremos ricos. Por que nem todos nós seremos ricos? Porque ser rico para o mundo, para o ímpio,
é a coisa mais simples do mundo. Em que sentido? Ele pisa em alguém, sobe em cima de alguém, ele corre atrás, vai dar um jeito, conhece alguém que pede para alguém, que apresenta alguém, que ele dá um jeito, ele abre um caminho, nem que seja ilegal, leviano ou de qualquer maneira, ele vai chegar lá. E é bem verdade que aos ímpios Deus já os entregou às suas próprias vontades. Mas para o povo de Deus é totalmente diferente. Porque há uma missão para o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que aos ricos, e a gente precisa também compreender que existem ricos que serão cristãos, filhos de Deus também, tem uma responsabilidade, só que essa responsabilidade é alta. E nem todos nós queremos pagar essa responsabilidade. Olha o que Timóteo, olha o que Paulo vai dizer aqui a Timóteo, aconselhando, dizendo o seguinte, ó, ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ele está falando a quem? Aos ricos. Ele está orientando aos ricos. Mas em Deus que de tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. E olha que interessante. Aqui ele está dando uma ordem aos ricos, o porquê que eles precisam ter atenção, que eles não podem ser arrogantes, que a sua esperança não pode estar na incerteza dessas riquezas, porque na verdade o dinheiro é incerto. Ora alguém compromete seu dinheiro, faz investimentos em ações que daqui a pouco elas não valem praticamente nada. Alguém que comprou um imóvel em tal local, que valoriza o imóvel, ele valoriza com os anos, vai de repente aquele lugar se tornou, vamos dizer assim, um lugar de criminalidade. Então veja que o dinheiro que nós temos, ele é totalmente inconstante. Mas em Deus, que tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Então Deus provê dinheiro para nossa satisfação. Deus provê riquezas para nossa também satisfação. Mas ele diz: não sejam arrogantes e não ponham a sua esperança em riquezas incertas. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos e prontos a repartir. E aqui eu quero já entrar no primeiro tema, a primeira anotação aqui que eu fiz, e uma observação, é que nós como cristãos, para chegarem a níveis diferentes, a lugares extraordinários, pisarmos em palácios, alcançarmos lugares, nós precisamos entender que nós somos servos e precisamos estar prontos para servir. Quem não está disposto a servir e a resolver problemas, dificilmente vai chegar em outros lugares. Porque a sua mente está sempre ligada em si mesmo. A sua mente está sempre ligada nos seus problemas, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero. E na verdade, a vontade de Deus é que a generosidade que vem sobre as nossas mãos, o dinheiro, a riqueza, a provisão, a providência que chega em nossas mãos, é também para servir e resolver problemas. Os problemas, na verdade, eles são dádivas de Deus para nos levar a níveis diferentes. E como eu posso te dizer isso? Como você se comporta diante dos problemas? Quem é você diante das dificuldades? Será que quando alguém tem alguma dificuldade, lembra do teu nome? Será que quando alguém tem algum problema, lembra de você? Ou pensa em você como o problema? E aí eu quero que você comece a analisar sobre isso hoje, porque Davi, ele não chegou no palácio com o objetivo de alcançar coisas pessoais.
ele foi atender um pedido para resolver o problema de alguém. Quem era esse alguém? Saul. Lembra que Saul lá, o Espírito de Deus já tinha se afastado dele, e ali ele era atormentado por um espírito que o próprio Deus havia enviado, e ele só se acalmava quando alguém tocava, quando Davi tocava a harpa. Então Davi foi convocado para resolver um problema que não era dele, mas prontamente ele estava lá. E às vezes a gente pensa assim, ai, fulano chamou, eu vou ter que ir lá, mas, ai meu Deus, mas... Se a gente tem uma mentalidade, não está disposta a servir, contemplar, ajudar, ser útil, a gente provavelmente vai ficar sempre num lugar onde nós estamos, confortáveis. E quem quer levar próximos níveis, quem quer chegar em outros lugares, a lugares maiores, precisa entender que vai, talvez, muitas vezes, Deus prova a gente nesses problemas, nessas dificuldades, nesse serviço. Eu falo isso porque eu provei disso ano passado. Provei em minha pele. Fui chamada por uma amiga para trabalhar com ela, para ajudar, porque ela estava com uma dificuldade. E quando eu fui na intenção de ajudá-la, contribuir e ver o que Deus tinha para mim, fui lá, sem expectativa nenhuma, e o Senhor fez coisas assim que eu nunca pude imaginar, servindo alguém como Deus poderia me servir tanto. A gente não tem ideia, irmãos, do que esse problema pode te causar. Do que resolver essa dificuldade, do que servir alguém pode te trazer. E eu não estou falando aqui que vocês têm que agora ser um monte de interesseiros, vamos resolver os problemas, porque no final das contas, Deus vai ter alguma coisa para acontecer aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o teu coração precisa estar disposto a servir, a honrar e também a contribuir às pessoas com aquilo que você tem em suas mãos. Amém? Aí, Filipenses capítulo 2 vai nos trazer base para isso que eu estou te falando, de forma mais assim extraordinária, que eu acho muito maravilhoso. Se você puder abrir aí a palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 2, deixa eu ver só aqui o texto. Olha que interessante. Vocês encontraram? Filipenses capítulo 2, a partir do 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta, ou seja, eu vou fazer porque ali pode ter uma oportunidade. Não. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Vocês estão aqui comigo? Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não se considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui a gente vai ver que a igreja de Filipos era uma igreja extraordinária, rica, tinha muito dinheiro, mas faziam somente as coisas que estavam para os seus próprios interesses, para aquilo que eles próprios queriam, para aquilo que eles próprios desejavam. E é bem verdade, irmãos, que empreender com a mentalidade do reino é empreender a serviço do reino. Empreender pela mentalidade do reino é também alcançar satisfações para aquilo que você deseja, mas eu quero te dizer que a maior missão é servir ao reino. Porque eu vou falar aqui para você,
eu não tenho tudo o que quero hoje, mas eu também não posso dizer que eu estou como eu estava antes. Tenho muitas coisas, alcancei muitas coisas, não tenho tudo o que gostaria, mas a verdade é que tudo o que tenho é pela plenitude e pela satisfação da qual aquele que me confiou. Amém. Aquele que me entregou. E isso me traz satisfação plena. E contentamento de totalidade. Porque mesmo não tendo tudo o que queremos, me contento com aquilo que já tenho. Porque quando olho para trás, já não sou mais quem eu era atrás. E isso me traz contentamento, satisfação, plenitude naquilo que o Senhor me confiou. E confiou nas suas mãos também. Porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que se propõem a obedecer, a fazer e a crer naquilo que Ele disse. Amém? O segundo ponto aqui que eu quero deixar para a gente como meditação, para nós entendermos na mentalidade do reino. Resolva seu passado. Mude a sua mente. Renove a sua mente. Pessoas feridas não acessam palácios. Nós muitas vezes ficamos presos àquilo que nos aconteceu. Nem todos nós, como eu falei aqui desde o início, nascemos em um berço que foi maravilhoso, que trouxe muitas condições, probabilidades, possibilidades, condições. Mas se a gente fica preso nisso, a gente não vai sair disso, irmãos. Ah, porque meu pai nunca me incentivou a fazer uma faculdade. E eu posso dizer isso para vocês com todas as letras. Meu pai foi um excelente pai. Maravilhoso, me ensinou o reino de Cristo, me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele me ensinou muito a ser humilde, a servir as pessoas, a fazer obras sociais. Meu pai me ensinou demais. Mas meu pai nunca me incentivou a empreender. Meu pai nunca me incentivou a fazer uma faculdade. Mas se eu ficasse presa nisso, irmãos, eu estaria presa nisso até agora. Então a gente precisa entender que quem está preso em feridas do passado, ou em coisas que não tiveram, possibilidades que não acessaram, lugares que não entraram, não entrarão em palácios. Eclesiastes 7:8 vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então não importa o jeito que você chegou, o importante é como você vai terminar. Então, o que você vai fazer agora para as suas próximas gerações, para os seus filhos, para aqueles que virão depois de você? Então, não se prenda àquilo como você veio, o que você fez, ou o que fizeram com você, qual foi a situação que te... Mude a sua mentalidade. Deixa eu te falar aqui, Esté acessou o palácio não porque era órfã, porque ela tinha uma mentalidade que era filha de Deus. Esté não acessou o palácio, acessou o rei, pedindo misericórdia. Olha, eu preciso desse lugar porque eu sou órfã. Porque eu não tenho mais pai nem mãe, eu sou coitadinha, eu moro num lugar bem distante, tão distante. Não, ela não entrou assim, irmãos. Ela entrou encorajada, capacitada, instruída, modificada com a sua mentalidade em Cristo, sabendo quem ela era em Deus. Então a nossa mentalidade precisa ser mudada. Resolva a sua mente, resolva o seu passado. Amém? Provérbios 23:7 vai dizer o seguinte: porque como imagina a tua alma, assim como imagina a tua alma, assim é. Como você se imagina? Como você imagina você daqui 5 anos? Como você se imagina daqui 10 anos? Como você se imagina daqui... Eu não sei qual foi o tempo proposto aí que você propôs no seu coração contra alguns objetivos, algumas metas. Mas como você pensa, a sua alma assim é. Esté acessou o palácio porque sabia que era filha de Deus. Amém? 3. Seja o melhor naquilo que você faz. Se especialize em suas habilidades. Você precisa se especializar. Hoje, não é mais como antigamente. Antigamente,
Nós tínhamos poucos concorrentes. Hoje, qualquer coisa que você fala assim, eu vou ser uma boleira do jeito... Você imaginar, tem alguém. Eu vou... um salão, tem. Tudo, alguém pode ser que tenha na sua área, na sua especialidade. Mas qual o seu diferencial? Qual as suas habilidades? Se especialize, seja o melhor naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque as pessoas vão indicar você. Por mais esforço que você tenha hoje, que a gente sabe, redes sociais, mídia, a gente tem que estar sempre ali sendo vista para ser lembrada. Eu sempre digo isso, né? Sempre sendo vista. Embora Deus é capaz de fazer você chegar em lugares que você talvez não alcançou. E eu sei disso. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar muito, nós temos que nos dedicar muito. Eu me lembro que no início do ano passado, em outubro, fez um ano agora que eu estou com o brechó, quando eu entrei no brechó para administrar, e que o Senhor me deu ali, quantos conhecem aqui que eu tenho um brechó? Quantos compram de mim? Ai meu Deus, queria tanto que fosse todo mundo. Mas você percebe que nem todo mundo que te conhece vai comprar de você? E isso não pode te paralisar. Amém. Porque o que mais frustra a gente no início é que a gente pensa, quando eu tiver um negócio, todo mundo vai me apoiar. E a gente acha que as pessoas que nos conhecem vão nos apoiar. E isso foi logo no começo. Quando eu comecei a empreender em casa ainda, eu esperava isso de todo mundo. E depois Deus falou assim, minha filha, para de ficar colocando suas expectativas nas pessoas. Por que você quer tanto isso? E eu precisei resolver alguns problemas comigo interiormente, perguntando para mim mesma, por que eu queria tanto aquilo? E a primeira pergunta que Deus me fez isso, muito forte no meu coração, por que você quer tanto isso? Isso me pegou de um jeito, irmãos, que mexeu assim comigo uns 3 dias. Porque eu não sabia dar uma resposta para o reino. Eu sabia dar uma resposta para aquilo que eu queria para mim. E para Deus isso não é suficiente. Quantas mulheres, na época de Ana, gostariam de ter tido um filho que não podiam gerar, que eram estéreis? Vocês acham que quantas? Só Ana? Mas Ana deu uma resposta para os céus. Se o Senhor me der, eu te entrego de volta esse filho. Às vezes nós estamos dando resposta para Deus e buscando as nossas respostas só pelo aquilo que nós temos interesse. É por isso que a gente bate. Às vezes a gente clama, vocês oram, pedem, não recebem porque pedem somente para os seus próprios deleites. E a gente às vezes precisa se perguntar por que a gente quer tanto isso. Por que a gente quer empreender? Por que a gente quer... E se eu vou falar aqui para você, se o outro não tiver dentro aí da sua caixinha de respostas, se o reino não estiver, dificilmente você acessará coisas grandes no reino de Deus. E eu também não estou dizendo aqui que o Senhor não quer isso para nós. Ele deseja isso para muitos filhos. Mas muitos filhos ainda não aprenderam o caminho do acesso a isso. Assim como eu tive que chorar muitas noites, orar muitas noites, pedir ao Senhor muitas respostas muitas noites. E teve uma noite que eu ainda falei para o Senhor, antes de eu entrar no brechó, assumir essa responsabilidade como empreendedor. A primeira coisa que veio um brechó, eu falei, brechó. Meu Deus, brechó. E parecia uma coisa tão pequena. Porque eu imaginava, pastor, uma loja grande, com o nome tal, era Emily Story. E aí a gente cria uma expectativa que a gente não sabe o que o Senhor vai fazer, quais os caminhos que Ele vai nos conduzir, como Ele vai nos levar, como Ele vai fazer. E aí eu encontrava pessoas, minhas amigas falavam assim, Vanessa, as roupas suas são lindas, mas para de falar que é brechó, mulher. Aí eu, como assim? É um brechó. Então, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, irmãos. Se você não tem fé naquilo que você faz, se você não acredita que o que você faz é o melhor que você faz. E quando eu entrei, eu confesso para vocês que eu nunca tinha mexido com brechó. Eu sempre trabalhei com comércio a vida inteira, 20 anos trabalhando em comércio.
E aí alguém falava, vamos arrumar uma cadeira para você sentar, assim, secretariar ou administrar. Não dá para mim. O comércio sempre teve no meu sangue. E aí a primeira vez que eu me deparei com o brechó, eu pensei, eu não vou dar conta porque eu nunca mexi com brechó. Mas eu me esqueci do quanto eu tinha me capacitado para fazer todas as coisas que eu já estava fazendo. Eu tinha feito consultoria de imagem e estilo pessoal, eu tinha feito consultoria de varejo e comércio, eu tinha estudado sobre administração, eu tinha estudado sobre marketing, eu tinha estudado muito, irmãos. E o Senhor falou, você está mais do que pronta para assumir aquilo que eu te dei nas suas mãos. Porque o medo também vai querer te paralisar. Porque o medo também vai querer te impedir de assumir o lugar que foi Deus que te deu e te confiou. Então, seja o melhor, estude muito, se capacite muito, porque a gente acha que exercer a função do empreendedorismo é já ir colocar a mão na massa. Não, se capacite, estude, se especialize na área que você gostaria de trabalhar e depois abra um negócio. Coloque Deus à frente, porque não tem como dar errado. Aquilo que você se capacitou, se preparou e colocou Deus em primeiro lugar, à frente daquilo que você deseja, o Senhor vai trazer pessoas. E não se importe que vai vir pessoas da onde você não imagina. Pessoas que nem te conhecem. Pessoas de lugares distantes. Eu tenho clientes de Morada da Serra, eu tenho clientes de Águas Bonitas 2, eu tenho clientes de todo lugar de Águas Lindas, todos os lugares. E eu trabalho no Pérola. Mas se eu esperasse os clientes do Pérola chegar, eu tenho um cliente que passa na frente do brechó. E às vezes, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá, fico na frente panfletando. Aí eles falam assim, mas aqui é um brechó? Eles moram ali. E não sabem que ali é um brechó. A gente acha que a gente já fez de tudo. E a gente tem a mania de falar assim, eu tentei muito. E tentei tudo. A verdade é que a gente não tentou, não. E não se intimide com as concorrências. Foque naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Não se intimide e não fique presa também. Deixa eu ver o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, porque o que deu certo para ele, graças a Deus, talvez não vai dar certo para você. E o que deu certo para você? E Deus vai te dar estratégia certa. Porque se você tem habilidades, com certeza pessoas vão lhe apresentar. Quando Saul percebe aquilo que está acontecendo com ele, o seu cérebro diz o quê? Eu conheço um jovem. Alguém vai fazer lembrar do teu nome. Quando José está lá preso, vocês lembram disso? Eu conheço um jovem que interpreta sonhos. Eu conheço. Alguém vai lembrar de você. E Deus vai te apresentar para pessoas importantes que vão te dar acesso a lugares especiais. Amém. Não tenha medo. Foque no seu negócio. Dê o seu melhor. 5. Não se preocupe. E aqui eu continuo, já. Não se preocupe. Deus se encarregará de apresentar os melhores contatos, as melhores pessoas para te ajudar no seu crescimento. Amém. E aí, às vezes, você está pensando assim, vai ser... Minha prima, ela tem aquele contato, fulano de tal. Aí você está contando com as pessoas que... E Deus está falando assim, você nem sabe quem é que eu vou te apresentar. Você nem sabe quem eu vou te apresentar. Que vai indicar o teu trabalho, que vai indicar o seu negócio, que vai indicar as suas habilidades, que vai te chamar pelo nome. Amém? Jonatas se tornou o melhor amigo de Saul, não foi assim? Davi, desculpa. Jonas se tornou o melhor amigo de Davi, que era filho de Saul. Chegou a ser capaz de abrir mão do seu reinado, porque quem tinha direito ao trono? Jonatas. Ele chegou a abrir mão, porque ele sabia a quem Deus tinha chamado, Davi. E Deus vai te levar a pessoas, amizades, pessoas que não terão inveja daquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas te darão impulsos
para você caminhar. Só que os seus joelhos precisam realmente, de fato, estar dobrados e acreditando no que Deus pode fazer. Não fica tentando mandar uma mensagem, ligar para alguém. Olha, vê se você me apresenta fulana. E vê se fulana... Não fica tentando achar meios. Porque Deus faz as coisas, irmãos. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, na qual nós não temos dimensão do que Deus faz. E quando você estiver pronto para receber, o Senhor vai sim te levar a níveis especiais. Amém? Regai, o eunuco, também não achou graça em Esther? Não foi ele que orientou, que deu todos os caminhos para que Esther pudesse acessar o... Olha só, gente, Deus sempre vai enviar alguém. Antes de você chegar lá, Deus sempre vai enviar alguém. Amém? Prepare-se para viver a dependência diária. Quantos estão preparados para viver a dependência diária de Deus? Diária. O pão de cada dia. Tem alguém aqui comigo? Não sei. Será que nós estamos preparados para viver? Porque a gente ainda está preso assim, ó. Graças a Deus que pelo menos eu estou nesse trabalho. E eu tenho uma certeza, eu tenho uma chave, eu tenho aqui pelo menos um certo. E o certo é aquele salário. E que nem é certo. Porque se seu patrão te mandar embora amanhã, o certo ficou onde? Às vezes a gente quer ter o controle das coisas. E aí a gente fica assim, não, vou ficar aqui mesmo, porque no final das contas, pelo menos eu tenho esse salário mínimo, esse salário de R$2.000, esse salário de R$2.500. Pelo menos eu vou ficar quieta aqui mesmo, não vou inventar nada não. Empreender são para os corajosos. Empreender são para aqueles que querem viver da dependência diária de Deus. Viver do maná que desceu do céu dia após dia. E não podia guardar. Mas a Bíblia nos ensina a administrar. Né? A Bíblia vai falar, vamos aprender lá com a formiga? A formiga, ela trabalha o tempo todo, mas quando chega o inverno, ela tem o quê? A verdade é que todos nós vamos passar por várias estações na nossa vida. Vamos ter verão, vamos ter primavera, mas logo o outono chega dando sinal, Deus não chega assim do nada não. Dando sinal de que o inverno está chegando. Porque os dias bons vão vir. Mas os dias bons, o que a gente faz? Vamos comprar isso aqui, vamos fazer o seguinte, troca isso aqui, e muda isso aqui. E... Aí quando você para pensar, o que você fez? Não precisava, não tinha necessidade, não precisava ser agora, dava para esperar mais um pouco, não se preparou. O inverno chegou, bateu na porta. E como nós vamos estar? Preparados para vencer o frio? Porque empreender é exatamente isso. Vai ter meses, irmãos, que eu tô lá assim, ó. Glória a Deus. Eu cheguei em casa, já falei, que bênção, hoje eu trabalhei só poucas horas do dia e Deus proveu. Mas vai ter dia que eu vou chegar e... Glória a Deus, porque hoje não teve muita coisa, mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Mas como nós agimos nos dias das provisões? O que nós temos feito, como nós temos administrado. Viver da dependência diária de Deus deveria ser para todos. Nós, todos nós. E eu vou falar aqui uma coisa para você. Às vezes a gente é muito hipócrita. A gente é hipócrita em que sentido? A gente fala assim, Deus me deu uma oportunidade de negociar um imóvel. Você comprou um imóvel, parcelou lá, geralmente os imóveis aqui são quantos anos? 30 anos. É isso, irmãos? 30 anos. 35 anos. E a gente diz o quê? Glória a Deus, foi uma provisão do Senhor. Você é capaz de saber se você vai aguentar 35 anos pagando esse imóvel? É capaz? Você tem certeza, convicções? A gente não tem, mas a gente crê que aquele que nos deu vai prover. Mas quando chega no empreendedorismo, que é viver todo dia o maná que ele providenciou, a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente espana. A gente fica temeroso, ai meu Deus, não vai dar certo. Irmãos,
eu comecei a empreender dentro da minha casa. E eu tinha um medo terrível de pagar um aluguel. Meu Deus do céu. E quando eu ia nos lugares, pastora, que eu olhava as lojas, quanto? 1.600. Quanto? 1.500. 3.000. Aí eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir nunca pagar um aluguel. Até que Deus me tirou do conforto da minha casa. Eu tinha perdido toda a minha mercadoria em dezembro. Deus me tirou do conforto da minha casa para me ajudar uma amiga. Me colocou dentro do brechó. E essa amiga não ia faiscar com o brechó. E ela falou assim, o brechó é seu. Deus te confiou nas suas mãos. Ela me entregou o brechó. Irmãos, isso aqui não é brincadeira que eu tô falando, é coisa séria. Ela me entregou um brechó, vendendo R$4.500 por mês, pagando um aluguel de 3.000. E aí você pensa, não é uma bênção? Não, porque não é possível. Como é que eu vou ficar com uma loja que... Você está entendendo? Só que antes disso, Deus sabe do nosso coração. Quantos são temerosos aqui? Cautelosos. Eu falo que eu era medrosa mesmo. Muito medrosa. Até que Deus... Eu chamei ali uma amiga minha para orar. Isso antes de saber que esse brechó seria meu. Eu chamei uma amiga para abençoar o brechó da minha amiga. Falei, ora para Deus abençoar, prosperar esse lugar. Ela abriu agora. Deus tem coisas maiores para fazer. Eu estou aqui ajudando ela. Aí ela orou. Quando ela terminou a oração, ela falou assim, mas eu não estou entendendo. Esse brechó aqui é seu. Aí, pastor, eu me arrepiei. Só que no íntimo do meu coração, eu falei, não, mas tem alguma coisa errada com ela, porque parecia que eu queria tomar algo que não era meu. E eu fiquei com um sentimento ruim. E eu guardei aquela palavra no meu coração, pastor, e eu falei assim, Senhor, se isso vem do Senhor, que seja feita a tua vontade, mas se não veio do Senhor, guarda o meu coração em ti. Foi questão de pouco tempo, não foi 2, 3 meses. Tudo isso, essa transição aconteceu. E Deus já estava me preparando para receber aquele lugar como posse. E aí você pensa assim, eu vou pegar um prejuízo, porque um brechó vendendo R$4.500 para pagar um aluguel de R$3.000, não dá certo. Irmãos, 2 meses, o faturamento dobrou. E eu não estou aqui para me vangloriar, eu estou aqui para engrandecer o nome do Senhor, daquele que sabe, confia, que propõe, que capacita. Porque eu vou falar para vocês, eu estudei muitos anos, eu me preparei muito para assumir uma loja, mas eu não sabia como, pastora. Eu estudei consultoria, eu estudei vestimento, eu estudei roupa, eu estudei manequim, eu estudei marketing, eu estudei administração, eu estudei várias coisas, mas eu não sabia, cadê? Não tinha. Mas Deus sabia do meu coração. E 1 ano a gente concluiu o pagamento do brechó que a gente comprou, porque a gente comprou o brechó. Em 1 ano a gente concluiu. Essa minha amiga foi abençoada, eu fui mais abençoada ainda, porque ela fez uma coisa de irmã mesmo. E Deus tem honrado aquele lugar dia após dia, dia após dia, dia após dia. E se eu perguntar para vocês ficaram com vergonha, né? Quando eu falei assim, quantas compram de mim? Mas se eu perguntar lá na minha igreja, eu acho que são 3. De 30 mulheres. E eu não estou me importando com isso e nem estou brava com ninguém, irmãos. Porque eu vou falar aqui uma coisa para você. Só quem compra o seu serviço é quem precisa dele. E a gente precisa estar pronto para isso, mas nós temos maturidade para isso? Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter maturidade para lidar com as adversidades. Porque assim que eu entrei, eu não podia abrir ali, contratar uma pessoa, mas eu não podia ficar 10 horas trabalhando por dia, 7 dias por semana, eu precisava de alguém para me ajudar. Mas para dizer para você que você vai encontrar muitas adversidades no meio do caminho. Mas se aquele que te confiou e você persistir, tiver força, coragem, você vai vencer as dificuldades também. Você vai vencer as dificuldades. Então, Deus
vai mandar o maná de cada dia. Aprenda a confiar, a depender e a esperar em Deus. E aqui vai uma orientação assim extraordinária que mudou todo o ciclo da minha vida. Aprender a depender dessa dependência de Deus diária. Eu precisei aprender a jejuar de verdade. Porque eu jejuava, irmãos, esporadicamente. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus falou sobre o jejum, ele esperava que a gente jejuasse como a igreja antigamente. E é por isso que ele dizia assim, ó. E quando jejuares, ou seja, era esperado que a gente jejuasse. Eu aprendi a jejuar. E nesse percurso do jejum, eu aprendi a refrear as minhas emoções. A não estar contente quando o dia está bom, a estar mal quando o dia está mal. Não, irmãos, nós temos que estar bem quando o dia está bom, estar bem quando os dias estão maus. E a ter contentamento e acreditar que aquele que nos confiou, ele é capaz de prover todas as coisas. E o nosso coração continua em paz, eu continuo dormindo em paz. E amanhã é o dia de amanhã. E Deus tem nos provado em todas essas áreas, mas eu vou falar para você, o jejum me trouxe uma estabilidade emocional maravilhosa. Colocou as minhas emoções no lugar. Refreou aquilo que transbordava no meu coração de preocupação. Eu tenho que fazer. Não tem não, irmãos. É a hora que você vai fazer o que você consegue fazer. E o que você não consegue fazer, pode ter certeza que Deus fará e providenciará aquilo que você não é capaz de fazer. Porque o descansar em Deus também é confiar naquilo que você não consegue fazer e que Ele fará. E foi assim esses dias. E sem contar assim, irmãos, não espere um retorno imediato. Todos os seus negócios, eles precisam primeiro ser um investimento. Eu nunca deixei de investir no brechó todos os meses, acreditando que ele me daria um retorno futuro. E foi assim que Deus fez. Então você precisa crer que não é um retorno imediato. Agora é claro, quem só tem essa provisão, não se arrisque sozinha quando você tem um filho, uma filha. Vá se o Senhor te direcionar a ir. Graças a Deus meu esposo está aqui, sempre me apoiou, sempre me dando espaço, acreditando, fazendo, né? E eu não ajudando nada, não tinha retorno, mas tinha mais ajuda dele do que minha. E assim o Senhor foi fazendo até que as coisas vão acontecendo. E você tem que estar preparado para isso. A gente precisa entender que Deus também está nos capacitando e nos levando, e que vai ter coisas ruins que vão acontecer no meio do caminho, mas não é para te desmoronar, não é para te desmerecer, não é para te estacionar. E assim, só que Deus precisa nos preparar para dias difíceis. E como que Deus nos prepara? Como que Deus nos orienta? É nas quedas, é nas dificuldades, é nas adversidades, é nos problemas, é naquilo que vem. Só que a grande questão, quando as dificuldades vêm, o que nós fazemos? Nós perdemos os freios, desesperamos, fechamos as portas, baixamos, desistimos, ou o que nós vamos fazer? Vamos até Deus. Vamos nos recorrer a Cristo e vamos ver o que o Senhor tem para mim. E eu sempre perguntava uma coisa para o Senhor. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Fala para mim. E Deus vai falar. E Deus vai nos orientar. E Deus vai nos dizer aonde Ele quer nos ensinar. Amém? Eu quero que vocês também coloquem desafios práticos na vida de vocês como empreendedores. Futuros empreendedores. Anotem todos os gastos de vocês. Seja o que for. R$5 de fruta. Tá lá, anotado. R$2 do pão de queijo. Anotado. Eu quero que vocês comecem a fazer isso e seja para a vida, agora. Façam isso até no CLT como vocês estão. Façam isso e vocês se assustarão com as coisas irresponsáveis que nós fazemos. Comecem a anotar tudo. Você vai ver quanto que você gasta na padaria, o quanto que você gasta em coisas supérfluas. Tem um rapaz que eu sigo que ele fala muito sobre investimento. E aí ele diz o seguinte: você prefere, ganhando salário, você prefere lanchar na empresa, gastando R$10, R$15 de lanche por dia, do que pegar esses R$15 e investir. E levar uma fruta de casa, um biscoito,
Seja lá o que for, um iogurte, alguma coisa que você faz, que você goste. Um pão, um cuscuz. E se você começar a anotar os seus gastos, você vai ter consciência daquilo que você faz com o seu dinheiro. Será que você tem administrado ou você tem desperdiçado aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? E eu quero que vocês façam esse teste, façam isso por 1 mês, 2, e criam hábitos de fazer. Porque quando vocês fizerem, aí vocês vão parar para analisar e falar assim, eu não estou nem acreditando que eu gasto 300, 500 reais com isso. E que muitas vezes é assim, ó, de 15, de 10, de 15, de 10, e você não tem ideia do quanto que você gastou no final do mês. Vamos assumir essa responsabilidade? Em nome de Jesus? E aí parece que depois você vai se tornando mão de vaca, né? Como diz o dito popular. Mas não é verdade. A verdade é que você está mais consciente. Perceba, ao invés de eu gastar isso, eu faço aquilo, e esse dinheiro eu faço isso. Então você começa a gastar o seu dinheiro e investir com mais consciência. E aí vem o segundo passo, você evita gastar por impulsos. O brechó me ensinou assustadoramente. Meu Deus, como o brechó me ensinou. O brechó me ensinou que eu não preciso gastar tanto para me vestir bem. Que eu não preciso ostentar aquilo que não tenho, porque a nossa vontade é viver como o mundo vive, postando no Instagram a marca do lugar, da roupa do lugar, do negócio que comprou. Irmãos, nem os ricos não andam fazendo isso, e nós queremos fazer aquilo que não temos. Vocês já viram o rico postando o lugar que eles estão assim? Estou aqui com a minha família, comendo um negócio, tá no... Não! Às vezes a gente nem sabe onde eles andam. Mas a gente quer o tempo todo mostrar aquilo que nós nem... Qual é a loja aí que tá aí, popular aí? Uma loja bem popular aqui em Águas Lindas, que é bem legal de comprar, roupa feminina, vai? Fala aí. Maria Bonita, @Maria Bonita. Valentina. Porque no final das contas, se alguém vê que eu tô comprando a Valentina... E aí a gente vai indo. Só que assim, no final das contas... Quem está lá com você nos dias difíceis? Quem está com você na hora de pagar as contas? Então a gente precisa entender aonde o nosso dinheiro está sendo investido. Como casal, o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Como família. E aí, eu só quero dar só um spoilerzinho assim, né? Que as mulheres... A gente precisa entender qual é o nosso lugar como auxiliadora. Porque às vezes a gente quer ser a guerreira, a dominadora, a que faz. E eu vou falar para você, minha casa nunca andou tão bem. Nunca andou tão bem quando eu deixei de assumir as responsabilidades dessa casa. Meu Deus. Parece que as coisas fluiu, porque Deus não faz as coisas em ordens erradas. Essa responsabilidade é do teu marido. Então Deus faz as coisas nas ordens certas. Hoje a gente não fazia... Quantos anos, amor, de casado que a gente tem agora? 17. Vai fazer 18. Acho que uns 10 anos da nossa vida a gente não viajava. Fizemos uma viagem quando nosso filho tinha 8 anos. Foi a nossa primeira viagem, né? 6 anos. Hoje, para a honra e glória do Senhor. Deu uma pausinha ali, um descanso. 2, 3 dias a gente está dando uma viajadinha. Vamos se planejar aqui, organizar, vamos fazer uma viagem mais longa, de 30 dias, bora. Só que, irmãos, Deus faz as coisas pelo jeito, a maneira correta. Deus não vai nos dar coisas nas quais nós não estamos prontos, dispostos a fazer como Ele quer que nós façamos. Não negligencie o reino de Deus. Não negligencie a vontade do Senhor. Não negligencie e coloque as suas emoções à frente. As mulheres, a maior dificuldade das mulheres é empreender porque nós somos muito emocionais.
A primeira coisa que eu fiz, depois que eu saí de casa, que eu saí do empreendedorismo em casa, porque eu atendia minhas clientes dentro da minha casa, eu vendia dentro da minha casa. Quando eu saí, que eu abri o brechó, as minhas clientes vieram. E aí, tem como anotar? Não tem como anotar, não faço mais. Ah, mas você não vendia? Então, irmão, agora eu não vendo mais. Só no dinheiro ou no cartão. E a gente precisa se posicionar. Precisa fazer o que é certo. Porque na hora de pagar o aluguel, o caderninho não vai pagar. E a gente não pode agir por emoções, mas precisa agir com convicções. E assim, com um sorriso no rosto, minha irmã, não vai dar. Aqui o aluguel é alto, a gente precisa pagar o aluguel. Mas tem muita coisa linda aí, fica à vontade para você conhecer. Quando você puder. E Deus vai fazendo as coisas acontecerem. O quanto o seu trabalho é útil para as outras pessoas. Não se esqueçam que todos nós precisamos dos trabalhos uns dos outros. Eu preciso da manicure, que faz a minha unha, que eu não sei fazer, porque quando eu pego o alicate eu arrebento com tudo. A unha encravada eu arranco até o toco. Então, eu dependo dela. Eu dependo de alguém que faça um bolo de festa, porque eu também não sei fazer bolo de festa. Alguém depende de mim, porque precisa comprar uma roupa que seja mais em conta, é rapidinho, é só para um dia, uma comemoração, vai no brechó. Alguém precisa só de uma blusinha. E aquela camisa, mas eu não queria uma camisa tão cara, porque camisa hoje está R$139, você compra no brechó de R$35. R$30, R$20. Então, nós servimos as pessoas com aquilo que nós fazemos. O que o seu serviço tem feito para acrescentar na vida das pessoas. É isso, irmãos. Nós vamos servindo mutuamente uns aos outros. O mecânico precisa do pintor, que talvez não saiba pintar. É bem fácil, que os homens aí são, né? Tem homens aí que são multitarefas, né? O meu lá troca elétrica, pinta a loja e os encanamentos esse dia do negócio foi, ele também tirou. Graças a Deus por isso, porque não precisou pagar ninguém, né, pastora? E aí, glória a Deus. Mas nós também dependemos uns dos outros. E vai ter coisas que não está no nosso controle, né? Nós precisamos fazer. Que o seu serviço seja também servo de alguém. A outra coisa, irmãos. Organizar metas a curto e longo prazo. O que eu quero fazer agora em um ano? E quando eu falo agora em um ano passa muito rápido. Muito, muito rápido. Nós começamos o ano agora, nós já estamos no meio de metade dele já. É muito rápido, irmãos, um ano. Porque eu pensei, quando eu comprei o brechó, meu Deus, em 12 vezes. Eu nunca comprei em 12 vezes. Como que eu vou pagar em 12 vezes? Eu fiquei desesperada, passou. Não vi, acabou. Glória a Deus, aleluia, tá pago. E aí a gente precisa entender que 12 meses passa muito rápido. O que você quer fazer em 12 meses? Coloque uma meta agora, hoje. Ah, eu vou esperar quando chegar janeiro. Não, irmãos, começa agora, no mês de junho do ano que vem. Qual é a sua meta para esse ano? Não deixe para depois. E uma meta que você quer fazer a longo prazo. 5 anos. E vai fazendo um investimento, nem que seja pouquinho, mas não deixe de fazer. O investimento é importantíssimo, irmãos. Nós precisamos cuidar do inverno. Os dias difíceis vai chegar para todo mundo. E uma coisa que me deu assim uma clareza total disso foi quando aconteceu a pandemia. Quem lembra aqui? Quando aconteceu a pandemia, muitas lojas, eu trabalhava no shopping nessa época, na loja Morana, muitas lojas fecharam. Muitas lojas fecharam. E a minha patroa, ela se manteve na pandemia. Por quê? Porque ela tinha um investimento e ela estava prestes a fazer uma grande reforma na loja. E Deus segurou para que aquele dinheiro provesse todos os meses, na quais foi muito difícil para muita gente. E a gente não sabe qual vai ser os dias difíceis. É por isso que muitas portas do empreendedorismo se abrem e se fecham, porque nós não nos preparamos para os dias difíceis. Esse ano foi maravilhoso, foi muito bom, Deus proveu. E eu sei que nem sempre a gente vai começar já investindo. Mas é um ano, no mínimo, irmãos.
Um ano para você se organizar, se arrumar e começa a investir. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Segure seu dinheiro, guarde, faça como as formigas, armazene o alimento para os dias difíceis, para o dia do inverno. Seja fiel a Deus. Seja no pouco, mas seja no muito. E por que eu falo isso? Para alguns é muito difícil ainda ser fiel no pouco, porque você está sempre dizendo assim, eu tenho tão pouco. Se tornou uma coisa impossível. Uma coisa que eu aprendi, eu não sei que desde criança meu pai sempre me ensinou. Quanto você ganhou? 30, dê R$3 de dízimo. Sempre. A vida toda. Meu pai sempre me ensinou esse critério de entregar, então assim foi uma dádiva de Deus para mim. Dar é muito fácil. Porque difícil para mim mesmo é mudar o que ele me pede. Fechar a boca, calar, guardar as emoções, controlar as palavras que eu não preciso falar na hora certa, não fofocar do irmão, não aproveitar uma situação que alguém disse uma coisa e você já completa com outra e já começa a dizer sobre... Não, isso para mim é muito difícil. Mas entregar para mim sempre foi algo prazeroso. Mas eu sei que para algumas pessoas, ainda no pouco é muito difícil entregar. E eu quero dizer para você, seja fiel no pouco, porque ninguém, cristão, filho de Deus, salvo, vai chegar, irmãos, num lugar maior na qual você não consegue ser fiel naquilo que você tem agora. Se você já dá trabalho agora, imagine se você, meu Deus, você vai pisando na cabeça de todo mundo. Então, Deus nos experimenta nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Já dizimei muito, já dizimei pouco, já dizimei... Não importa, irmãos. Já ofertei bastante, já contribuí com janelas da igreja, já contribuí com ventiladores, mas já contribuí também com R$10 da galinhada. E a gente precisa entender que não é sobre a quantidade, é sobre a persistência daquilo que você faz em Deus com amor, com zelo, com cautela, sabendo que a saúde que você tem é porque você come tão bem, saudavelmente, perfeitamente, ou é porque você cuida muito bem, que você pratica exercícios físicos. Se eu perguntar aqui quem se alimenta muito bem, talvez 1 ou 2, talvez nós não encontraremos nenhum. Quem se exercita há 5 anos, pelo menos. 5 anos? Olha que bênção. É difícil, irmãos. E até essa saúde que você tem depois dos 40, foi Deus quem te deu. Amém. Glória a Deus. Porque eu descobri que depois dos 40, é difícil. Para as mulheres, então, meu Deus. Só que, mulheres, vou falar aqui uma coisa para vocês. Uma coisa que o jejum me trouxe. Tranquilidade na alma, no espírito e saúde física. Agora está uma febre do jejum intermitente. Quem já está sabendo disso aí? O jejum metabólico. O jejum não sei o quê. Por quê? Porque os médicos descobriram que o jejum é algo benéfico para o ser humano. Mas a Bíblia já tinha nos ensinado sobre isso. Mas Jesus sempre nos ensinou a jejuar. E o que mais me admira era que quando aqueles homens iam para a guerra em jejum. Você pode imaginar um homem indo para a guerra jejuando? E muitas vezes eles jejuavam 3 dias. Morria gente. Morria alguns, porque na guerra nem todo mundo sai vivo. Mas eles iam com a força, não de quem confiava na força de si mesmo, do seu próprio braço, da sua própria força, do seu próprio intelecto, daquilo que sabia, que fazia, das suas habilidades, mas porque confiavam no Deus que servia. Jejue mais, irmãos. Jejue pela sua saúde. Jejue pelo refreio das suas emoções, da sua alma. Não deixe sua alma gritar, não, porque quando a nossa alma grita, a gente perde tanto. Quando a nossa alma grita, a gente faz tanta coisa que depois a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, por que eu abri minha boca? Por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei essa atitude?
Porque as nossas emoções estão gritando. Refreia as suas emoções. E também para que Deus te coloque no lugar certo de discernimento, clareza, para que você ouça a voz de Deus naquilo que Ele tem para você. Agora eu te faço uma pergunta. O dinheiro controla as suas emoções? Quando você está com dinheiro, você está feliz, mas quando você está sem dinheiro, você está triste? E a gente precisa fazer essa pergunta por quê? Porque a gente precisa saber qual o nosso lugar. Aliás, qual o lugar do dinheiro no nosso coração? O dinheiro te serve ou você trabalha para adquiri-lo? E é bem complexo falar sobre isso, mas nós sabemos quem tem todo o domínio do dinheiro. Tudo está no governo de Deus. Ah, mas o nosso governo, a situação... Irmãos, nós não estamos debaixo de governo terreno, nós estamos debaixo de um governo de Cristo. E o governo de Cristo é sobre tudo aquilo que Ele tem para nos dar, Ele vai nos entregar em qualquer situação que o mundo esteja. Em qualquer governo que esteja, porque tudo é permissão de Deus, mas nós somos governados por aquele que governa o mundo. Nós somos governados por aquele que governa tudo, todas as coisas. E o dinheiro está nas mãos dele. Quando o povo saiu do Egito, o que aconteceu? Saíram de mãos vazias? Deus foi tão maravilhoso que falou assim, ó, quando vocês saírem, eles vão entregar para vocês todos os seus despojos. Vão, eu fico imaginando a cena. Vão, pode ir, tirando os brincos. Vai! E entregando. Porque Deus pode fazer todas essas coisas, irmãos. Deus pode tirar do ímpio para entregar para o justo. Deus faz como Ele quer. Mas que os nossos corações não estejam presos no dinheiro. Que o dinheiro nos sirva. O dinheiro precisa ser aquele que trabalha para que nós possamos fazer o reino de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família. Mas não deixe ser dominado pelas riquezas deste mundo. Porque todas as riquezas deste mundo são totalmente instáveis. Então que nós possamos administrar bem e possamos fazer tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Amém? Eu quero orar. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade, mas antes de orar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, rapidinho, para encerrar. Pode ser até de pé, porque a gente já vai orar. Glória a Deus. Êxodo. Dezesseis. Quatro ao 18. Amém? Vocês acharam aí? O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão dos céus. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Diga, a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou... Deus nos coloca à prova. Para saber se nós estamos confiando, para saber se nós estamos recebendo as direções dele e as instruções dele. Não é diferente em nossos dias. No sexto dia trarão para preparar o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós
para que vocês se queixem a nós. Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Todas as vezes que nós contestamos aquilo que não veio, aquilo que não chegou, todas as vezes que a nossa boca se abre para murmurar, para reclamar, nós não estamos reclamando com ninguém, ou simplesmente com um líder, com um pastor, ou com um patrão, ou nós não estamos reclamando, nós estamos trabalhando a serviço de Cristo. Embora você tenha um patrão, embora você tenha alguém que te administre o seu dinheiro, que dê os seus recursos, porque não me pagaram os meus direitos, ou porque não pagaram aquilo que era meu, ou porque... Nós precisamos entender, irmãos, que tudo está sob o controle de Deus. E as nossas petições e não murmurações precisam ser ouvidas em Deus, para Deus. Moisés disse a Arão: diga-lhes a toda a comunidade de Israel que se apresentem ao Senhor, pois ele ouviu a murmuração deles. Enquanto Arão falava, toda a comunidade e todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi a murmuração dos israelitas. Responderam-lhe: no pôr do sol, pois comerão carne ao amanhecer e se fartarão do pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde aparecerão codornizes que cobrirão o lugar que estavam acompanhados ao seu amanhecer. Havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhe disse: é o pão que o Senhor deu para vocês comerem. Assim os ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar. Um gomer para cada pessoa em sua tenda. E os israelitas fizeram como lhe fora dito. E alguns recolheram mais e outros menos. É bem verdade que o Senhor está sempre nos testando. Vai haver provisões que o Senhor vai colocar nas nossas mãos, nas quais Ele vai nos dizer: minha filha, eu te entreguei essa provisão, mas não é para o seu próprio deleite. Vai lá e entregue na minha casa. Ou vai lá e ofereça àquela pessoa específica na qual eu preparei essa provisão. O Senhor está sempre falando conosco para que nós possamos pegar com as nossas mãos aquilo que tem sido dado a nós, para que nós possamos ser respostas para as orações das pessoas, para que nós possamos ser respostas como igreja do Senhor, porque a porta da igreja aberta também é a porta de uma família reconhecida, de uma família assistida, de uma família acompanhada espiritualmente. E nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou? Qual a forma que nós temos administrado? Será que tudo que vem às nossas mãos, nós mal avaliamos o que veio às nossas mãos, nós mal agradecemos e já fazemos tudo o que nós temos vontade, desejos, prazeres? Muitas vezes até a comida que nós temos comido é só para o nosso bel prazer. Não nos alimenta, não nos traz benefício, não nos traz nenhuma qualidade de vida, mas nós fazemos pelo nosso próprio prazer. Nós estamos mal acostumados a fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que os nossos corações, mas quem está acostumado a ouvir as intenções dos próprios corações, os desejos dos próprios corações, não alcançarão, não acessarão lugares maiores em Deus. Nós precisamos estar sedentos, prontos para ouvir o que o Senhor quer de nós. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor quebre de nós toda a mentalidade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Acho que eu travou. Não sei se... Desligou, foi? Desculpa.
Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua mente como forma profética, declarando em nome de Jesus que toda mente de escassez, toda mentalidade individualista, toda mentalidade pequena, toda mentalidade egoísta, que seja renunciada e quebrada dentro de nós. Nós renunciamos todo medo também, que nos impede de tomar posse daquilo que o Senhor já nos ungiu para tomar. O Senhor já nos capacitou. Você tem orado, você tem estudado, você tem se capacitado e agora é hora de tomar posse, ter coragem. Uma das coisas nas quais o Senhor sempre confiou a pessoas foi a coragem. Não deixe que o medo domine os vossos corações a ponto de não arriscar aquilo que o Senhor está fazendo em nossos dias. O Senhor tem mais para colocar em nossas mãos. O Senhor tem recursos para colocar em nossas mãos. Eu declaro que os nossos negócios, as nossas negociações serão positivos, serão bênção, serão expressão da glória de Deus na terra. Nós abençoamos porque nós declaramos também que a nossa casa receberá das bênçãos do Senhor e que nós viveremos uma vida de abundância, de equilíbrio e de fidelidade em nome de Jesus. Que toda a escassez que nós vimos no passado, dos nossos avós, dos nossos pais, que toda mentira que o diabo colocou, que crente não pode prosperar, que o dinheiro não pertence a Deus, o dinheiro é de Deus, todo tesouro está nas mãos de Deus, todo ouro, toda prata está nas mãos do Senhor e Ele confiou em seus filhos para administrar de uma forma em que nós podemos servir uns aos outros em amor, servir uns aos outros em amor, não olhando somente para os nossos interesses, não olhando somente para as nossas vontades, mas renunciando, refreando as nossas emoções e fazendo a vontade de Cristo para alcançarmos lugares e que os nossos filhos alcancem ainda mais em Deus, para que eles possam também ser testemunhas, assim como nós estamos testemunhando aquilo que o Senhor está fazendo em nossos dias. Nós não nos importamos com a idade, porque, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que os velhos terão sonhos. E nós não queremos paralisar por conta da nossa idade. Quantas mulheres eu tenho visto, Senhor, que começaram a empreender agora aos 60 anos e estão desfrutando da bondade do Senhor. Quantos homens estão fazendo aquilo que o Senhor deseja fazer em suas vidas de maneira extraordinária para elevar os níveis, Senhor, da sua família. E o Senhor tem recompensado a cada um segundo a medida dos vossos corações. Que nós possamos, Senhor, deixar os nossos olhos fitos em Ti. A verdade é que os nossos pensamentos não podem se afastar do Senhor. É que as nossas vontades não podem ser expostas, mas que a vontade do Senhor permaneça sobre nós. Nós declaramos a bênção de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.